há duas catástrofes na existência: quando nossos desejos não são satisfeitos e quando eles o são. A frase é do escritor irlandês George Bernard Shaw, usada na obra O Paradoxo Amoroso do filósofo francês Pascal Bruckner. Segundo Bruckner, os dois grandes desafios das relações atuais são o tédio e as tentações. A individualista sociedade contemporânea estaria dividida entre o ideal de fidelidade e o apetite de liberdade. Sim, o tema desta semana são relacionamentos. Para essa conversa, eu recebo com muita honra aqui 3 professores da Universidade de Passo Fundo, a psicóloga Maria Gorete Bittencourt, a historiadora Jaqueline Allert e o filósofo Francisco Fianco. Bom, não podia ser melhor os convidados de hoje, não é? E eu começo aí jogando uma pergunta para vocês, e quem quiser falar primeiro fica bem à vontade. O amor é um enigma? Quem se atreve? Puxa aí, Francisco. Meu Deus, nós estamos com cara de enigma. Acho que não me parece um enigma, me parece algo que de alguma forma é um dos aspectos mais importantes da existência humana cotidiana, né? Até é muito raro que se tematize o amor em filosofia, o que depõe muito contra a filosofia, né? Mas que se bem pensado, se bem meditado, eu acho que dá para tirar conclusões bastante profícuas para a existência a partir de uma reflexão sobre o amor. Acho que aliás, talvez depois da vida, a grande reflexão sobre a existência seja efetivamente sobre o amor e sobre a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Professora Gorete. Eu não diria assim ser um enigma, mas eu acho que a gente poderia separar duas coisas assim que às vezes as pessoas confundem, que é a coisa da paixão e o amor, né? Se a gente está falando em relacionamento, assim. Porque a paixão, eu sempre digo que a paixão é tipo gripe, assim, ela dá e passa, né? Ela tem um período. E o amor é aquilo que sobra do resultado dessa paixão. Então, assim, aquilo que evoluiu, aquilo que ficou, isso é amor. Porque o amor, ele é mais realista, por exemplo. Na paixão, as pessoas não tem uma idealização, né? A figura fica idealizada, fica estandartizada. E no amor, a pessoa diz, olha, tem esse e esse problema, mas amo, né? Então, acho que vai muito por esse caminho, assim, também, né? E a evolução dos relacionamentos na história, professora Jaqueline, mudou muito, não é? Até a gente estava brincando antes do programa, tinha uma mensagem aí dos anos 50, não é? Em que dizia como a mulher deveria se comportar num casamento, não é? Hoje, isso está completamente diferente. Sim. Houveram alguns marcos na história, né, que definiram um pouco o modelo das relações, ou pelo menos aquilo em que a gente se baseia, as nossas heranças, que é uma influência judaico-cristã, né, do amor e do corpo, da sexualidade relacionada à reprodução somente, e muito vinculada à ideia de pecado, então o corpo como um espaço do pecado, né, e uma sanção que é externa, porque é social e religiosa nesse âmbito, e interna pela culpa, né? E a outra influência que talvez conforme um pouco as relações e que dentro da cultura ocidental a gente não tem como se desvincular, é o cientificismo do século XIX, que coloca que o amor passa, as relações, a sexualidade, ela passa de algo pecaminoso ou algo a ser controlado para algo a ser estudado, a ser coisificado, a ser um objeto, e passa mais a um domínio instintivo, domínio animal. Então, a mesma citação que tu colocaste no início do programa, ela tem um pouco a ver com isso, né? Dessa ambivalência entre aquilo os tipos de amor, né? Entre o desejo, entre o desejo e a racionalidade, entre o controle das emoções em relação ao amor, né? Mas claro que não existe relação fora da cultura. Então, no decorrer desses anos todos, no decorrer da história, as relações foram mudando. Elas foram mudando por uma visão muito mais machista, patriarcalista, uma mudança que vem se fazendo ainda gradualmente, né, nas relações contemporâneas.
Hoje a gente fala muito... Sim, professor. Não, desculpa. Eu achei interessante porque num breve comentário aqui a gente passou pelas 3 concepções de amor que os gregos já teorizavam há 3.000 anos atrás, que é Eros, essa paixão, né, esse desejo, a filia, que é o que sobra quando Eros, como fogo, se apaga, e a ágape, que é um amor que de alguma forma, os gregos teorizavam a ágape como um amor que coloca o amado em primeiro lugar, né? Depois o cristianismo vai transformar isso como uma noção de amor desobjetificado, o que é paradoxal, porque obviamente o amor é justamente a escolha de um objeto para elevar ele acima de todos os outros, né? E isso está lá num texto do Platão, né? O Banquete. E de alguma forma, isso daí já é uma análise mais longa, mas de alguma forma a psicanálise ou a psicologia vai dizer que a culpa é da mãe, né? Uma psicanálise da filosofia diria que a culpa é do Platão. Então as concepções de amor que o Platão cria nesse texto, de alguma forma, são os fatores de sofrimento amoroso da nossa civilização até hoje, porque a gente não parou para criticar essas concepções que ele trouxe, assim, mas isso é só um spoiler, depois eu falo. Mas além disso, né, Francisco, a questão também desses tipos de amor, desses amores, do amor ideal, e que coloca a figura feminina, como a gente ia falando antes, num papel bem subjugado, bem menosprezado. Né? E que também nós somos herdeiros disso, né? Desses padrões que vêm, claro, construídos na Grécia Antiga. O ideal está no homem, né? E a nossa noção de amor romântico, né? Sim. Que faz isso, que pega o objeto e não consegue lidar com a ambivalência do objeto, que é o feminino, nesse caso do século XII, do amor romântico. Exato. Então a mulher do dia a dia é menosprezada, mas uma mulher idealizada, seja na imagem de Nossa Senhora, seja na imagem da dama, enfim, ela daí é elevada. E aí tu não consegue viver com um sujeito de verdade. Tu vive sempre com projeções sobre esse sujeito que são ou negativas demais ou positivas demais. Pois é, porque tem muito uma questão assim também da gente se tomar conta, posse, né? Então a gente sempre diz, é meu marido, é minha mulher, é como eu digo, é o meu casaco, é o meu guarda-chuva, entende? Então a relação da posse também, porque se for pensar, e aí talvez a filosofia tenha a dizer, o amor verdadeiro, ele não tem condição, né? Ele é incondicional. O que é? Porque a gente usa assim, eu amo você se você fizer isso, eu amo você se você for uma boa dona de casa, eu amo você se você estiver usando salto alto, que nem eu estava combinando antes, eu amo você e tal. Então, isso é uma condição. Né? E o amor legítimo é aquele que não tem condição, é aquele que não impõe condições. Existe aquele contrato de casamento que é inconsciente, que as pessoas fazem, né, na hora de se unir. Eu espero que você seja isso, e daí, no decorrer do tempo, você vê que não é aquilo que a pessoa pode te dar. O problema é que esse contrato é inconsciente, já indo um pouco na contramão do que a Gorete está falando. Porque, veja, a Jaque pode dizer isso melhor depois. Essas evoluções, essas transformações nos modelos, nas relações, são transformações inclusive de modelos de sujeito, que é o que a reportagem dos anos 50 dizia. Qual é o modelo ideal de esposa? Mas em contrapartida vem qual é o modelo ideal de marido. Se todo mundo se comportar dentro do seu modelo, a relação funciona. A nossa questão contemporânea, pós-moderna, exitosamente, né, é que nós não temos mais modelo. Hoje é possível ter infinitos tipos diferentes de relação. E isso é muito libertador, porque dá conta de desejos de constituições particulares de pessoas diferentes. O problema é que as pessoas raramente estão dispostas a sentar e negociar esse contrato de convivência de forma consciente, clara, verbalizada. Exatamente. Elas ficam na expectativa daquilo que elas imaginam que o outro deve possa dar. Mas é que sempre dá choque aí, mas mesmo com a evolução, digamos, histórica, ou com tudo que a gente possa pensar de uma maneira mais racional, o que existe sim na base é um contrato inconsciente. Na verdade, as pessoas elas se relacionam com as outras, elas não sabem dizer por quê. Simplesmente ocorre e tem a ver com as suas relações pessoais, com a sua história familiar, com todo um projeto que já vem carregando, é um DNA, digamos assim, psicológico que ela vem levando. Mas tem coisas importantes, por exemplo,
geralmente quando as pessoas iniciam um relacionamento, elas iniciam pelas coincidências, né? Ou pelas afinidades, pelas semelhanças. Tipo, a gente vai ficar junto, a gente vai projetar, por exemplo, vamos comprar um apartamento, vamos ter um filho, vamos viajar. E isso, assim, quando isso começa a diminuir lá pelas tantas, depois de um tempo de relação, o salto seguinte seria as pessoas começarem a se relacionar pelas diferenças, que aí é o problema. A gente tem as crises exatamente aí. Os conflitos. As crises cíclicas, né, de 7 anos, depois surgem. Mais ou menos, tem um pouco dessa ideia, assim, dos anos, enfim, né, uma coisa meio, um mantra aí, mas isso é de fato, é quando passa o momento em que essas coisas, elas já não têm mais aquele sentido original e elas se modificam. Então, assim, tu tem primeiro pelas coincidências, depois tu se relaciona pelas diferenças, o que vale, e finalmente pelo companheirismo. Agora, o professor Fianco falou que hoje existem várias formas, não é, de se manifestar o amor, mas ao mesmo tempo que isso surge, professor, acho que também há um grande conflito do ser humano de fazer essa mudança, não é? Porque ele se sente ainda, tá, mas pode ser diferente, mas daí não é até agora. Eu acho que a gente vive também esse conflito moderno, né? Claro, porque nós temos uma carga que vem familiar, que é a psicológica que trazemos, que está incorporada, digamos, né? Mas temos outra que é cultural e social, que a história nos dá, né? Então, esses modelos ideais é o que nós procuramos também, o modelo da estabilidade, o modelo da... né? Então, é tudo aquilo que o outro deve nos corresponder em termos daquilo que não só nós esperamos, a sociedade espera, nossos familiares esperam. E lá pelas tantas, justamente, não é isso que satisfaz, não é isso que mantém a relação, né? São as diferenças internas, né? É um problema para a nossa cultura lidar com aquilo que se transforma, né? Toda a filosofia pode ser entendida como essa tentativa de encontrar algo perene, fixo, por baixo daquilo que se transforma. Com as relações afetivas não é diferente. Quando a pessoa julga que conhece a outra, ela tem algum tipo de comportamento esperado. E a crise, às vezes, pode vir no fato de que aquele comportamento que vem não está de acordo com o esperado, né? Subvertendo completamente essa coisa, eu acho que as relações se fazem de crises e não de estabilidades. Sim. As relações são uma espécie de agon, né? De conflito com o outro, mas é um conflito através do qual eu me faço maior, né? E o outro, por consequência, se me peita, se faz maior também. Uma crítica, então, a essa ideia do Platão de amor é uma ideia que está muito presente na psicologia e na psicanálise, em especial na psicanálise, de que o desejo é falta. Né? O desejo, aliás, um grande elogio é o seguinte, eu te amo mesmo quando tu está em casa, né? Porque se o desejo é falta, tu só vai realmente amar a pessoa quando ela não está. Quando ela está, ela está ali, estorvando, né? Incomodando. Uma outra concepção possível seria que o desejo não é falta, o desejo é excesso. O desejo é uma energia, é algo que eu tenho a mais, que me sobra e eu espontaneamente vou dar para esse outro com quem eu escolhi conviver. Professor, vou ter que lhe interromper, a gente vai fazer um intervalinho, mas a gente volta em seguida para continuar nosso papo aqui. Relacionamentos e suas complexidades pautam o Estúdio 4 desta semana. Professora Goretti, como você consegue renovar uma relação como os meus avós, que têm 95 anos cada um, e mais de 75 anos de união? Como é que consegue fazer isso? Bom, assim, como eles estão uma idade bem interessante, digamos assim, eles também passaram por todos esses processos que a Jaque falou em questão de história e também por, muito provavelmente, muitas coisas culturais, como o papel de cada um, né? E aí poderiam ter mantido a relação a partir daí. Mas o que a gente estava conversando agora é que é interessante que a gente tenha em pauta que as relações elas vão se mudando mesmo com o mesmo sujeito. Então, por exemplo, eu me casei com uma pessoa num determinado momento da minha vida, 10 anos depois não sou mais essa mesma pessoa, nem esse outro é o mesmo. Então, há que se recontratar
Porque aí entram as crises. E aí, então, assim, vale a pena. Existem coisas que vale a pena eu continuar mantendo, apesar das diferenças, ou a favor delas, inclusive, né? Manter isso e aí recontratar e tocar o barco mais adiante, ou não. Se essas diferenças forem irreconciliáveis, forem absolutamente impossíveis de serem compartilhadas, então ok, cada um vai fazer a sua vida. Mas caso contrário, não, né? E a grande dificuldade é que as pessoas têm que se dar conta, e aí no mundo contemporâneo, que é muito volátil, muito fluido, né? Que assim, não deu certo agora, não gostei, já vou trocar. E o que eu vou fazer? Eu vou só trocar o galho, né? Porque na verdade eu vou repetir o problema. Vai trocar as moscas só, né? Eu vou repetir o problema, porque não vai modificar. Então, se eu sou um sujeito antes, modifiquei, o outro se modificou, então, bom, vamos recontratar essas novas pessoas que somos, recasamos de novo, né? Recasamos e seguimos mais um pouco, então, assim por diante. Pois é, em termos de relacionamentos líquidos, como você falou, que são rápidos, não é? Isso acontece muito mais com pessoas mais jovens. É possível a gente ter hoje relações que durem mais fazendo essa renovação de contrato, por exemplo, Jaqueline? Oxe. Eu penso que sim, claro que sim. É uma questão da pessoa topar, ela mesmo se engrandecer, ela mesmo ser melhor a partir dessas dificuldades, desses conflitos que surgem com qualquer relação, não só amorosa, né? Mas eu vejo que contemporaneamente essas datas que se criam, como o Dia dos Namorados, como a gente está comemorando essa semana. Exatamente, elas vêm fortalecer muitas vezes, ou elas vêm representar algo que tem dificuldades de se sustentar no próprio dia a dia. Então, é escolhida uma data em que se projeta nela todo o carinho que eu posso demonstrar, toda a afeição que eu posso, enfim. E aí, em tempos de redes sociais, isso é multiplicado, né? Naquele dia, todos tiram para demonstrar, os restaurantes estão cheios, as pessoas todas compram presentes e tudo mais. Inclusive, o nosso Dia dos Namorados foi uma estratégia publicitária, por isso ele é fora do calendário de São Valentim, né? Então, elas se prestam, essas datas muitas vezes se prestam a suprir as demonstrações legítimas de amor, né? As demonstrações que realizadas no dia a dia. Então, e a gente vê isso sim, principalmente nas gerações, enfim, nos adolescentes do século XXI, enfim, eles projetam muito, eles colocam muita coisa em cima das datas, dos presentes, das manifestações nas redes, porque, de fato, eles estão tentando alicerçar algo, se autoafirmar. E tem muito dessa baixa tolerância e frustração, né? E aí, se tu vai perguntar para várias pessoas, elas ficam muito infelizes nessas datas, porque quem não tem namorado, quem não tem uma namorada, tá querendo morrer. Contexto, né? Porque daí isso passa a ser uma desgraça, né? Então, esse reforço que tu fala, já que é importante, porque nem sei se tudo é verdadeiro mesmo, né? Essas comemorações são tão legítimas. Se eu me obriguei a entregar uma flor para minha mulher. E a gente vive numa ditadura da felicidade, né? Então, isso é importante. Todos nós temos que ter todos nós temos que dar certo. A gente tem que ter um namorado, tem que ter uma profissão, tem que ter filhos, que bom se for um casal, né? Bonito. Então, esses dias são dias que se prestam muito para mostrar que nós estamos dando certo, né? E as pessoas têm um pouco dessa necessidade, né? E no contraponto, aquele que não está nessa vibe está numa infelicidade muito grande, né? Muito grande. Tem uma dialética interessante entre o ideal, que é a idealização da romantização dessas datas, e o real, né? Eu tenho a impressão de que quanto maior é a esperança das pessoas na idealização, maior, por contrapartida, vai ser a decepção delas com a realidade. Mas claro. Né? Sim. Então, as pessoas dizem, tem que ser uma noite mágica. Essa noite tem que ser mágica porque todas as outras não são. Tem que ser um casamento dos sonhos. O casamento dos sonhos para uma vida de coabitação de miséria. E a nossa cultura está plena desses sinais, desses comandos, né? Que a gente tem que se realizar maravilhosamente em determinadas datas. Quando efetivamente o que vai sustentar a possibilidade de uma convivência é o cotidiano. É aquilo que é espontaneamente feito. Porque, já que toca num ponto importante,
talvez as grandes celebrações nas datas específicas não tenham espontaneidade. Né? As pessoas ficam obrigadas a fazer, Exato. tomar certas E atitudes. se sentem né? culpadas por não estar fazendo o E suficiente. mesmo o caráter da celebração desse Dia dos Namorados, ele mudou muito no decorrer dos anos, né? Se inicia como um gesto muito singelo de trocar cartas de amor, né? E eram só cartas, só escritos. E era íntimo, né? Íntimo, Era uma coisa íntima. Hoje ela é exatamente. publicizada. E Ela tá passam-se fora. aí para presentes, né, carésimos e demonstrações a homéricas. mercantilização do processo, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Sim, mesma sim, coisa. sim. Exato. Dia de Natal. A gente fala do amor como um relacionamento, não é? É possível que a pessoa tenha amor, mas não tenha nenhum tipo de relacionamento, por exemplo? Sim. É possível ser só e me sentir plena de amor? Sim. É possível? Sim. Eu acho que, inclusive, é o pressuposto para amar, a Gô falava, o amor verdadeiro. Eu acho que o pressuposto para a existência do amor verdadeiro é essa autossuficiência. Porque senão tu está indo buscar no outro realmente o suprimento de uma falta. carência tua. E isso não é amor, isso é interesse. Isso aí. E interesse não necessariamente material, interesse inclusive psicológico. Se eu só me sinto completo com... Aliás, de novo, uma ideia do Platão. Quando eu encontro essa minha outra metade que preenche o que me falta e tal, a minha motivação é egoísta, né? E o egoísmo é o oposto do amor. Por isso que é aquilo que eu falei sobre o incondicional, sem condição, né? Porque se é sem condição e eu fico feliz, digamos, e continuo amando, mesmo que a pessoa vá embora, mesmo que ela não fique comigo, né? Isso é amor, porque eu também tenho que estar suficientemente íntegra para poder me manter independente do outro, né? E isso que tu fala é muito importante. Por isso que eu acho que é uma confusão muito grande entre o que é amor. É assim, e é um erro a pessoa dizer assim, sem você eu morro. Não, né? Se você é tudo para mim, que são frases que as pessoas adoram ouvir, né? Você é o meu tudo, sem você eu não existo, como assim? As pessoas gostam de dizer e pessoas gostam de ouvir, mas isso tem esse componente um pouco... Eu acharia terrível ouvir esse componente é um componente perverso e egoísta, né? Então, assim, ó, se você me deixa que eu morro, eu não me mantenho, eu não sou um sujeito. É passivo-agressivo, né? É passivo-agressivo. Mas nesse sentido também, a contemporaneidade tem nos mostrado outras coisas, né? Os diferentes tipos de relação, os diferentes tipos de amor. Os casais que têm relacionamentos abertos, os casais que experimentam... Eu ia tocar nisso, professora Jaqueline. O poliamor é um tema que hoje já está muito mais aberto, né, à discussão. A relação homoafetiva, casais que têm relações abertas. Isso tudo são transformações que a gente está aprendendo, não é, a conviver. E eu penso que essas transformações na forma das relações, elas vão também gradualmente mudar o que se pensa sobre amor de fato. Porque eu posso amar mais de uma pessoa, né? Eu posso, na concepção aí que hoje a gente vê os adolescentes vivendo. Eu tenho uma filha adolescente e eu enxergo isso muito claro nela. Um desprendimento muito maior, mas uma facilidade muito grande também de passar do amor eterno para um amor que não é mais tão eterno assim, e que o outro vai ser mais eterno ainda, né? E assim por diante. Mas de se permitir experimentar muito. Se permitir experimentar com meninas, sem com meninos. Culpa, sem medo. Culpa, São outros tipos de relação. Eu não sei, do ponto de vista psicológico, se isso é algo visto como saudável, como... Isso é complicado. Né? Tem algumas coisas eu que... acho, sim, eu acho que tem que fazer o que quiser. Tem que, mas é que na realidade é assim, ó, tem que ver qual é porque entra muito numa questão assim, onde eu vou experimentar tudo por quê, né? Qual é o que tá no bojo desse negócio todo, assim. Porque uma das coisas importantes também é as relações de confiança, porque não existe uma relação que ela se estabilize sem confiança. No momento em que eu tenho um determinado tipo de contrato ou acordo com alguém, isso vale para qualquer coisa. E em algum momento eu rompo isso, eu coloco em xeque, né, o processo. Mas são os acordos que estão mudando, São os acordos que estão mudando. Mas a minha dúvida, que eu quero te dizer, é que eu não sei se esses acordos são tão assim... porque há uma maturidade tão grande nas pessoas, claro, e que elas estão fazendo essas múltiplas escolhas concomitantes porque existe uma maturidade ou existe outra coisa. Mas eu acho que essas transformações estão trazendo, inclusive, uma nova forma de avaliar
coisas que para nós eram extremamente positivas e necessárias e que nas novas gerações não são mais. A própria noção de estabilidade e de confiança, ela já não é mais uma coisa estável no mundo contemporâneo, inclusive psicologicamente. Tenho a impressão de que as novas gerações lidam muito melhor do que nós com essa volatilidade, com essa transformação constante das coisas. O dano psicológico que isso pode causar, eu não sei ainda qual porque nós temos na nossa necessidade de estabilidade os nossos próprios danos, que é a depressão. Sim, mas essa estabilidade, aí que tá, tem uma outra diferença, né, entre paixão e amor, que a gente está falando. Essa estabilidade é por conta da minha insegurança, eu preciso estar preso, estar amarrado em alguma coisa, ou o quê? Não há uma diferença muito grande, não, entre a maneira como os adolescentes hoje veem. Eles têm um grau altíssimo de depressão, sim, né? E ansiedade muito intensa por conta disso, assim. Parece que não acharam seus espaços, seus lugares. E a gente precisa... ao mesmo tempo que eu tenho alguma organização externa, eu estou organizada internamente. Se eu tenho uma desorganização externa, significa a minha desorganização interna. Não tem? Essas coisas, elas acontecem dessa maneira. Então, eu não estou dizendo que não é melhor nem pior, eu não sei ainda exatamente o que é essas novas relações. Mas o que se vê não é... Eu não percebo isso como um grau de maturidade, eu percebo muito mais como a dificuldade de se colocar. Então, por isso, sim, vou testar aqui, testar ali. Não é ruim em tese, mas a gente não sabe a consequência disso ainda. Né? Falava antes do rompimento e da passagem para uma nova relação, né? Tem até o termo que é brincadeira, o serial monogâmico, né? A pessoa que namora uma pessoa só, mas ela namora uma pessoa só 2 semanas e ela passa para a próxima pessoa e ela vai buscando, vai buscando, vai buscando. De novo aquela ideia que faz parte da nossa cultura de que... Lembram do mito, né, dos hermafroditas? Os deuses criaram os homens juntos, depois os separaram e tal. E agora eles ficam se procurando para ser completos, porque é só através do outro que existe a completude. Isso é uma babaquice, né? Porque a gente está dizendo que amor é estar bem consigo mesmo e ter um excesso de algo para dar. Obviamente, não existe esse outro ideal que me vai completar. Isso é mentira. Fica com esse outro que tu já tem aí, porque os outros não vão ser melhores do que esse outro que tem aí. É uma diferença de perspectiva. Ao invés de procurar o outro ideal em vários outros que tu vai conhecendo, tenta descobrir o que existe de especial e de belo nesse outro com o qual tu convive. Professora, infelizmente o programa está terminando, vou ter que encerrar, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora falando sobre esse tema. Obrigada pela presença de todos vocês. O programa está terminando, mas se você ficou curioso ou perdeu alguma coisa, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.